Já o lucro real, não. O lucro real, ele é um regime arrecadatório em termos de potencial, considerando essas apurações a nível nacional. É o filé mignon da receita. Esses aí, eles têm um potencial de arrecadação de mais de 80% aí no que tange ao imposto de renda. Então, quando as empresas estão nesse regime, elas precisam ter um preparo muito forte nos seus controles, especialmente contábeis em si, tá? Que esses valores são declarados em si na ECD, depois ele caminha para a ECF para fim de fiscalização. Então, vocês que têm escritórios contábeis, né? Como você mesmo citou, precisa disciplinar os clientes para que eles tenham os fechamentos periódicos aí de forma bem feita, para que dê tempo vocês apurarem a parte de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. Então, ele é dividido pelo lucro real anual e o lucro real trimestral nesse caso, tá? O que caracteriza isso, regra geral, são opções. São os códigos de recolhimento de SDARFs que são distintos em si, tá? Onde de forma irretratável, quando você faz o recolhimento com os códigos específicos, você é lucro real anual ou é lucro real trimestral em si, tá? Nessas questões de apuração, alguns colegas me perguntam, professor, é melhor você usar o real anual ou o real trimestral? Eu não sei o perfil do cliente de vocês aí, se são clientes do lucro real trimestral ou lucro real anual em si, dentre os que vocês têm, mas é bom vocês darem uma olhada, tá, pessoal, nessa questão de utilizar o lucro real anual ou trimestral. O real trimestral, ele pode ser vantajoso em alguns momentos, mas a maioria das vezes ela não é um regime bom para a gente escolher, tá? Quando você opta com base no real trimestral, você tem que fazer o recolhimento isoladamente por cada trimestre. Você tem que fazer o encerramento das contas na contabilidade, você tem que fazer toda a apuração fiscal, você tem que fazer 4 fechamentos, né, durante um período de um ano. E o real anual, não, ele fecha no final do exercício, uma base anual. Considerando para fim de planejamento tributário, nós temos um vilão que a gente vai detalhar ainda, que é o adicional do imposto de renda de 10%. Quando o teu lucro real, ele exceder 20 mil multiplicado em número de meses da apuração, então isso passa a ser um problema, dependendo da situação, onde as empresas elas podem ter variáveis durante os períodos, né? Eu vou citar um exemplo. Nós temos aqui em janeiro, março e junho. Nesses períodos, considerando aqui o lucro real, né? Então, eu considero 20 mil multiplicado em meses. Então, vamos supor janeiro, fevereiro e março. Então, se eu tiver no acumulado até 60 mil reais, eu não pago o adicional do imposto de renda em cada fechamento de trimestre, né? Assim como é aqui, 20 mil vezes 3 meses. Então, se você tiver no lucro real trimestral, suponhamos que esse lucro real trimestral que vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui 40 mil nesse trimestre. No segundo trimestre, ele pulou para 80 mil. Então, se você optar com base no lucro real trimestral, aqui embaixo, o meu limite seria 60 mil. Só pago adicional quando ele passar de 60 mil aqui, né? Ó, 60, 60. Então, nesse cenário aqui, eu já não pagaria, porque é menor que 60 mil. Agora, no segundo trimestre, pessoal, aqui já vai dar, por causa desse limite, que ficou em 60 mil. Ou seja, daria uma variação de 20 mil. Já teria que pagar 2 mil de imposto de renda. Se eu tiver no lucro real anual, aqui eu já não pago, porque ele vai considerar 20 mil multiplicado em número de meses. Então, se você considerar 6 meses, daria quanto? 120, né? Que é exatamente o acumulado desses dois valores. Então, aqui daria bola a bola. Então, aí já não vale a pena.
Agora, se você tiver empresas que têm faturamento, que ele não é cíclico, resultados cíclicos, aqueles contratos firmes, onde realmente mês a mês, que é um valor muito pequeno, inclusive nunca foi atualizado, né, considerando o lucro real, se ele ultrapassa todo mês 20 mil em número de meses, então nesse caso vale a pena um real trimestral, que você já sabe que vai ter o adicional em cada fechamento do trimestre. Então você vai economizar caixa operacional. Ao invés de você recolher todos os meses, como é o lucro real anual, você só recolhe a cada trimestre. Vocês têm algum cliente nesse cenário lá, não? Eu só trabalho com lucro real anual, professor. Só anual, né? Só anual por vários motivos. Quando você envolve planejamento tributário, a empresa pode não ter o lucro que ela teve, né? E aí você vai dar um respiro de caixa para o cliente, sabendo que lá na frente, no encerramento do exercício 31 de dezembro, vai mais. E uma outra vantagem é que eu consigo compensar o prejuízo dentro do próprio mês seguinte, né? É verdade. Então, aqui, Onofre, você tem uma questão também de prejuízo fiscal, principalmente naqueles resultados que sobem. A empresa tem muitas, com essas crises, tem muitas sazonalidades também, né? É um sobe, desce em si. Então, quando a gente chega naquele mês de março, você tem aí um prejuízo, por exemplo, de 100 mil, que vira um prejuízo fiscal, que depois eu vou explicar para vocês isso. Quando chega lá em junho, então você fica um corte aqui limitador, para a regra geral compensar aí no máximo 30% do teu lucro real desse fechamento. Sendo que o real anual, ele soma isso aqui, então esses prejuízos eles funcionam como um colchão para os próximos períodos. Então isso acaba sendo melhor o real anual em si. Isso afeta muito a tributação. Isso pode até ter um declínio no final do ano muito forte. A questão do lucro real anual é que a contabilidade tem que andar... Tem que andar bem afinadinha, cada mês. A gente, por exemplo, lá não tem problema. É mais uma questão de disciplinar o cliente em si, né, tudo. Mas, enfim, o real trimestral dá trabalho também, que você tem que fazer estoque por trimestre, os livros fiscais... O anual você só faz em dezembro. Só em dezembro que vocês... Imagina estoque, né? Tá todos se preocupando com cada trimestre, né? Fechamento. Fecha, né? Pois é, estoque é um pepino danado. Por exemplo. Imagina a gente trabalhar com farmácia. Farmácia, principalmente. Imagina farmácia, né? Estoque de farmácia. O que entra e que sai, né? Que sai, controlar físico e tudo. É complicado isso. Então eu vejo... Agora, obviamente, se você tiver isso, muitas têm empresas grandes que têm margens boas em si, elas acabam muitas vezes optando com base no lucro real trimestral para economizar caixa, né? Principalmente para quem vende a prazos em si, que tem um período longo para receber em si, contratuais em si, que geralmente quando você tem contratos firmes, o recebível demora um pouco. Então se você não fizer isso, você vai ter uma necessidade de capital de giro, né? Você vai ter que fazer um colchão para segurar o tributo, né? Então acaba sendo melhor você mandar para o trimestre o recolhimento, tá? Então cada caso é um caso, mas na prática, pessoal, a maioria das vezes eu vejo o lucro real anual melhor nesse sentido, tá? Olhando aí numa visão financeira, principalmente. As temporárias, tá? As permanentes são as despesas que vocês adicionam definitivamente, que não serão revertidas em períodos futuros. Como, por exemplo, brindes, multas punitivas em si, contribuições não compulsórias, dentre outros, tá? Agora, as temporárias, ela advém de ativos não realizados e passivos não liquidados, que estão aí presos no balanço, que não foram baixados ainda para o resultado, quando das realizações ou liquidações. Então, nós temos, por exemplo, provisões de pagamento de bônus, para contingência, PCLD, etc., tá? Só tenham cuidado com esses conceitos de provisões aqui, tá, pessoal? No plano de contas, o CPC 25, que é o CPC que define o conceito de provisões. Então, provisões são passivos, tá? Vocês não colocam essa nomenclatura no ativo mais de provisões, CPC 25. Provisões são passivos. No ativo, vocês coloquem perdas estimadas ao invés de provisões, tá? Então, provisões são passivos referentes a prováveis desembolsos de caixa futuro de valores incertos ou prazos de vencimento incerto, como, por exemplo, uma provisão para pagamento de bônus em si, tá? Então, no ativo não colocamos mais o nome de provisões, o conceito técnico é o mesmo, né, em termos de cálculo, etc., mas a nomenclatura que nós alteramos agora. Não dedutíveis, mas vamos assumir para fim de data que são todos dedutíveis, tá bom? E aí nós vamos trabalhar agora identificando
quais são aqui as despesas que não são dedutíveis para fim de apuração da contribuição social, que está contido nesses 2 anexos. Estão contidos, né? E nós estamos vendo também a necessidade de termos as contas bem feitas, extraídas da própria contabilidade, onde nós possamos identificar o que são despesas indedutíveis e receita não tributária. Aí também é um segredo, em si, onde nós precisamos ter essas memórias bem feitas em si, tá? Porque na ECF depois, vocês vão ter que mapear desses lançamentos de onde vieram do resultado de vocês, beleza? Então, agora essas que nós selecionamos, as 3, nós vamos ter que ter um controle disso aí, tem que ter uma fichinha, né? Porque isso efetua a parte A, né? Você pagou antes por FIS. Então, isso lá na frente vai ser dedutível, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei umas fichinhas para vocês aí em branco, não foi? Foi. A gente preencher? Então, vocês lembram do preço fiscal de 500 mil que me gerou um débito de direito com fisco? Que eu tinha um direito futuro, né? É. E agora eu estou concretizando um pedaço dele, ó. Estou usando. Então eu vou colocar em crédito, estou abatendo. É como se fosse um ativo teu que você está tirando, entendeu? Direito. Então você vai ficar com saldo remanescente desse daqui. Para o próximo, tá? Então assim, pessoal, só tenham em mente que pelo fato de eu estar em dezembro, recolhendo sobre o mês de dezembro, eu estou na estimativa ainda. Eu estou ainda no mês de dezembro, eu não terminei o exercício fiscal para recolher em janeiro. Então só se concretiza quando você assumir que o teu resultado do final do exercício contábil é igual ao fiscal. Você bateu o martelo, fechei o balanço, a auditoria bateu lá, a administração assinou o contador, tudo, aí você terminou o ano. Esse é o resultado do teu exercício. Se for igual ao que você já tinha, aí pode não dar nenhuma diferença para recolher mais, fica bola a bola. Eu fiz o balanço de pensão, optei em dezembro, paguei 100 mil. DRE não mudou nada, ficou igual. Vai dar a mesma coisa, você não vai recolher nada para o governo, porque dezembro ele já arrumou, pelo fato de você escolher o balanço de pensão e edição. Aí lá no N, na ECF, fica 00. Ninguém deve para ninguém. Nem você deve para o FIS, nem o FIS te deve. Então essas planilhas é exatamente relacionadas a esse curso, essa palestra que eu fiz. Aí eu montei uma planilha Excel, considerando aí o cálculo do markup. A marca de baixo para cima, AP para cima. Então eu vou marcar da minha margem de lucro, quanto eu desejo, e eu vou formar meu preço de venda lá em cima para chegar nessa margem, porque isso é importante para a gente fazer planejamento. Eu preciso desse resultado lá embaixo, né? Para chegar do meu faturamento para baixo. E aí o markup 49. E aqui eu fiz um consolidado, ó. Aí eu transportei as apurações do lucro presumido para cá, lucro real. Olha a divergência que dá, ó, entre real e presumido. 700 mil reais. Ó. Isso funciona que eu já fiz em umas 3 empresas de consultoria. Foi certinho, viu, gente? Na mosca, viu? Vocês estão entendendo isso aqui? Gostaram desse simulado? Cara, achei... É legal pra caramba isso aqui, viu? Isso aqui, quando fala markup, os olhos chegam a brilhar. Nossa, markup é legal, adoro markup. E tem uma outra planilha legal, que essa vocês vão gostar. É o cálculo do IR social automático em si. Que é o resultado desse exercício que eu já coloquei dentro da planilhinha. Então essa daqui é legal porque você vai pegar, ó, todas as apurações que nós fizemos, o dia a dia de vocês, vão jogar nessa planilha. Eu usei muito tempo preso.